Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, com aulas para você, aluno da nossa rede estadual. E hoje comigo, professora Daniela Mesquita, ligadinho comigo aí na nossa aula, combinado? Hoje nós vamos falar sobre o Barroco, vamos falar sobre Gregório de Matos. Conteúdo importante para você, aluno da rede estadual de Goiás. Fica juntinho comigo que com certeza a gente vai aprender muita coisa na nossa aula de hoje. O que eu trouxe hoje? Quando a gente fala em Gregório de Matos, nós vamos falar sobre poesia barroca. Por isso que a Aninha colocou aí, né, que nossas aulas hoje estão ligadinhas, porque estamos falando praticamente do mesmo tema. Estamos falando sobre poesia, sobre poema. Então, você fica ligadinho, porque a gente tem muita coisa para aprender hoje. Na aula de hoje eu trouxe habilidades, vamos relembrar um pouquinho a questão do Barroco e aí o poeta por excelência do Barroco, que é Gregório de Matos. Vou citar algumas das suas obras e trago também as referências bibliográficas, porque você precisa aprofundar os seus estudos e se preparar melhor. Quero, nesse momento, mandar um beijo muito especial para os meus alunos do Goiás Tech, que também estão ligadinhos e também estão aprendendo esse conteúdo junto com toda a rede estadual. Fica ligado. Vamos lá? Habilidade. O que nós vamos desenvolver hoje? Identificar em textos do gênero poema elementos constitutivos do gênero em estudo, forma, conteúdo, estilo, função social, em função das condições de produção. Um pouco daquilo que a Ana Cristina falou na aula dela. O que é o poema? Né? Um texto que tem uma estrutura, que vai ser definido de uma forma um pouquinho diferente com relação ao uso da linguagem. Identificar nesse gênero poema marcas linguísticas que evidenciam variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Depende de onde o autor mora, o que ele está convivendo, para que ele coloque no seu texto toda essa impressão que ele traz e forme um eu lírico que vai trazer esse sentimento, essa subjetividade para os textos. Mas vamos lá. No Barroco, Dani, o que é o Barroco? A gente já conversou sobre isso várias vezes. Nós vamos ter, no Barroco brasileiro, principalmente, muitas mensagens religiosas. E isso traz um tom pessimista, nós já falamos sobre isso, porque quando eu penso em religião, eu tenho uma dualidade entre saber se é Deus que está certo ou se é o homem que está certo. E isso traz esse pessimismo para a linguagem. Nós vamos usar muitas figuras de linguagem, vamos falar muito sobre metáfora, sobre comparação, sobre antítese, porque as figuras de linguagem fazem parte dessa forma rebuscada, dessa forma mais ornamentada, que é a principal característica do Barroco. É muito bem feitinho, o detalhe é que manda. Então eu preciso estar ligado naquilo que é aquela curvinha especial que tem dentro do Barroco. Por que, Dani, que existe isso? Porque duas características essenciais do Barroco são o cultismo e o conceptismo. No momento, determinados autores vão trabalhar com o jogo das palavras. Eu vou usar as palavras que melhor funcionam uma com a outra. Outros autores vão usar as palavras para trazer as ideias. E aí, mais do que nunca, aparecem as figuras de linguagem. Então, são textos com uma instabilidade emocional. Você nunca vai ter certeza se o poeta estava realmente feliz, alegre, e aí ele traduz isso para o eu lírico, ou se ele estava triste. Existe essa instabilidade. Como eu disse, o autor por excelência da poesia barroca é Gregório de Matos. E agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre Gregório. Ele nasce em Salvador no ano de 1636. Vai morrer por volta de 60 anos depois, lá em Recife, no Pernambuco. Estudou em colégios jesuítas, que era o normal, mas formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, onde, lá em Coimbra, ele exerce até alguns cargos importantes e começa a escrever os seus textos. Porém, ele não se adapta muito bem e aí ele volta ao Brasil quando ele tinha 47 anos de idade. Ele vem para a Bahia e, mais uma vez, Gregório de Matos consegue alguns cargos. A sua influência com a igreja era muito grande, então ele vai conseguir cargos ligados à influência que a Igreja Católica exercia na sociedade daquela época.
vai ganhar esses cargos, porém, vocês vão ver depois o apelido do Gregório e vão descobrir que as coisas não deram muito certo. Por isso ele é deposto, né? Não perde os seus cargos e aí começa a sua vida a parte mais conturbada da sua vida. Por quê? Porque ele se apaixona por uma viúva, né? E vai perdendo os seus bens, até que fica na miséria. Morre pobre, pobre de marré, como dizem lá na minha cidade. Por que, Dani, que ele fica tão pobre? Por causa da boemia, né? Vai para o boteco, toma umas, fica contrariado com o mundo e aí vai perdendo toda a sua fortuna que vinha sendo acumulada, porque, como eu disse, e você vai se lembrar, ele tinha uns cargos que davam dinheiro. Porém, ele ainda tem alguns amigos que vão tentar ajudar. E aí, esses amigos mandam ele para Angola. Lá em Angola, ele recebe mais um cargo, porém, né, como diz a minha mãe, vaso ruim é daquele terrível, né? A ovelhinha negra da família. O que acontece? Ele entra numa briga, é preso, e aí seus amigos ajudam até que ele é deportado para Luanda, mas depois de um tempo ele volta para o Brasil. E aí ele vai para Pernambuco. Só que, como diz a minha mãezinha também, né? Como é que ela fala? Que quando a árvore é ruim, até a fumaça é torta. É mais ou menos isso. Quando ele está lá em Pernambuco, ele cria uma briga danada com o pessoal lá de Pernambuco, né? Consegue ficar para alguns como sendo alguém muito legal, mas para a grande maioria não. E aí ele termina a sua vida aos 59 anos, muito novo, porém reconciliado com a igreja. Isso é um aspecto muito legal de Gregório, porque ele consegue, no fim da sua vida, retornar para a igreja e endireitar o seu caminho, né? Dani, qual que é a característica do Gregório? Gregório, gente, tinha um apelido. Ele era chamado de Boca do Inferno. Aí você pode pensar, meu Deus, que apelido é esse? Por que ele ganha esse apelido? Porque a poesia de Gregório de Matos, na sua maior essência, ela é satírica. Ou seja, ele vem para mostrar o brasileiro como um elemento geográfico, o brasileiro fruto. Eu já disse isso para vocês aqui. O Barroco é a primeira escola literária feita por brasileiros. E o brasileiro é a mistura de quem? Do índio, que já estava aqui, do europeu que veio e tomou posse da nossa terra, e do negro que vem da África, obrigado a ficar aqui. Então, mistura esses três povos, gera o brasileiro. E aí o Barroco vai aparecer como uma escola literária feita por esses primeiros brasileiros, que é a formação desse povo. O Boca do Inferno, Gregório de Matos, ele consegue exprimir tudo isso nos seus textos. Mas, como eu disse, ele é satírico por natureza. E aí ele vai pôr o dedo lá na ferida, aonde dói, criticar, colocar, falar, está errado, não pode ser assim. A gente tem vários exemplos de pessoas que eram assim. Naquela época, aqui no Brasil, não tinha imprensa. Então, tudo era muito censurado, né? O rei conseguia fazer um pouco disso. E aí, o que acontece? As obras do Gregório, elas não conseguiam ser publicadas para que todo mundo encontrasse esses textos. As poesias dele, na sua grande maioria, estavam só manuscritas. Passavam de mão em mão para poder conseguir resistir ao tempo. Isso fez com que, depois de muito tempo, que em códices, né, a sua obra foi reunida numa edição. Então, depois que ele morre, é que isso acontece. Segundo os pesquisadores, nenhum texto de Gregório, nenhum manuscrito dele foi de próprio punho. Tudo eram outras pessoas que iam escrevendo para que fosse passando e, na posteridade, conseguiu ser publicado. Tá? Eram pequenos panfletos que iam sendo passados de mão em mão, e aí a união de todos esses documentos é o que a gente chama de códice. Combinado? Ele escreve de poemas, como eu disse, por excelência, né? E dentro do poemas ele vai escrever sonetos, quadras, cestilhas, várias formas diversas.
sempre usando rima e com um esquema métrico bem regular. Essa é uma característica do Gregório de Matos. Ele gostava de utilizar a rima e um esquema métrico regular. Dani, o que é um esquema métrico regular? É quando o autor usa mais ou menos a mesma quantidade de sílabas poéticas, né? Ele tem uma forma fixa para escrever. Então, se eu vou escrever um soneto, eu já sei que sonetos são o quê? 2 quartetos e 2 tercetos. E que cada soneto pode ter cada verso desse soneto tem uma quantidade de sílabas poéticas. Ele usava essa forma para fazer os seus poemas. E nos sonetos é que vai ter essa influência do barroco, né? O silogismo, o uso de outras figuras de linguagem e o jogo de palavras e oposições. Na poesia lírico-amorosa também existe alguma produção do Gregório de Matos, mas ela é um pouco menor. Por quê? Porque nesse ponto ele caminha para o lado do pecado. E aí, quando ele caminha muito para o lado do pecado, ele passa a ser satírico. Ele já não é tão lírico-amoroso. Por isso que a produção lírico-amorosa é menor, tá certo? A produção religiosa vai sempre aparecer. Por quê? Porque ele vai falar sobre os católicos, sobre a contra-reforma, vai trazer essa característica do barroco, da dualidade entre matéria e espírito, que é aquilo que eu falei. Quem que está certo? Quem que é o centro do universo? Deus é o centro do universo ou é o homem o centro do universo? Essa inconstância da nossa vida aqui na Terra, toda a questão sobre salvação e pecado, porque a igreja coloca todo mundo muito submisso a isso, e aí você tem que ter o seu arrependimento dos seus pecados, tudo isso. Agora, ele se destaca como poeta satírico, foi de onde ele recebe o apelido de Boca do Inferno, né? E ele vai criticar o quê, Dani? Ele vai criticar de forma bem evidente a sociedade. Aquela sociedade colonial formada por filhos de portugueses que vieram para cá, que obrigaram os índios a adquirir a sua língua, os seus costumes, né? Vai criticar muito a questão da escravidão. Então, assim, ele vai ser muito crítico, usar um vocabulário muito incisivo e, por isso tudo, vai ser conhecido na posteridade, como nós conhecemos hoje, como Boca do Inferno. Lembrando que eu trago sempre para vocês as nossas referências bibliográficas, porque eu quero que você aprofunde os seus estudos no tema que a gente trabalha hoje, que é barroco, poesia barroca, Gregório de Matos. Combinado? No mais, muito obrigada, galera. E fique ligado, porque amanhã nós vamos ter aula para os estudantes da 2ª série do ensino médio e aula de língua espanhola e matemática. Fica com Deus, tudo de bom. Olha que todo mundo, a pandemia ainda está aí, viu? Um forte abraço e até a próxima.